irmãos, graça e paz. Nós estamos aqui iniciando mais uma manhã na presença de Deus. Espero que tudo esteja bem com os irmãos, com as irmãs e que pela graça dele possamos prosseguir na nossa caminhada de fé. Eu gostaria de começar essa meditação lendo um texto que se encontra no Evangelho de João, capítulo 9, versos de 1 a 7. Diz assim: E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Esse texto, como eu citei, é do Evangelho de João, versos de 1 a 7. Todos nós somos confrontados com desafios ao longo das nossas vidas. E muitas vezes nos perguntamos para Deus: por quê? Por que isso aconteceu comigo ou alguém que eu amo? Por que a vida parece ser injusta com tantas pessoas? Anos atrás, eu estava na casa de um pastor metodista, cujo nome é Reverendo William Schisler, um dos muitos instrumentos que Deus usou ao longo da minha vida para me fortalecer na jornada cristã. Como todo jovem, eu gostava de discutir, de questionar, uma porção de coisas. E neste dia o tema foi: por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Foi o tema que veio na nossa conversa. Depois de muita conversa, que troca de experiências pessoais, a gente veio à seguinte questão: o que interessa não é exatamente por que Deus permite, Por que Deus permite que muitas pessoas, agora o mundo inteiro, passe por tantas tribulações. No final da conversa, o pastor Schisler, ele resumiu bem a questão. A questão não é por quê, e sim para quê. Qual é o propósito de Deus ao permitir tal fato? Como nós vimos no texto do Evangelho de João, capítulo 9, o propósito não estava claro para os discípulos até que houve o milagre da cura do cego de nascença. Na nossa ansiedade de achar razão de tudo e para tudo, nós não vamos achar explicação lógica ou científica para muitos acontecimentos. Nosso tempo presente, ele certamente é um tempo de muitos desafios. E a nossa fé certamente tem sido muito provada nestes dias. Motivos não faltam. A nossa saúde, preocupação com a nossa saúde, dos nossos entes queridos diante dessa pandemia, assim como outras doenças que assolam o nosso país e outras partes do mundo. A preocupação com o cenário político, que traz incerteza diante de tantas divergências sobre quais ações são mais eficazes, qual caminho tomar. No momento onde você anseia por uma união dos esforços de todas as correntes políticas da procura do bem comum. Os impactos da economia, com tantas incertezas e implicações sobre as nossas vidas, e muitas vezes até a preocupação com a nossa própria sobrevivência. Então, diante de todas essas questões, cabe a pergunta: o que Deus quer nos ensinar com tudo isso? Eu não tenho todas as respostas, absolutamente. Tem mais perguntas que respostas. Mas eu creio que algumas coisas Deus já clareou na minha mente e eu gostaria de compartilhar com os irmãos e irmãs. Não busque culpados. Assim como os discípulos ansiavam por achar um culpado, nós muitas vezes
também queremos um culpado. No sermão que nós lemos, onde Jesus falava sobre os últimos dias, na verdade, o sermão escatológico de Jesus, ele profetizou que nós teríamos dificuldade. Se não, vejamos em Marcos 13, versos 7 a 10. Quando ouvirdes de guerras e rumores de guerra, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares, e haverá fomes e tribulações. Estas coisas são os princípios das dores. Mas olhai por vós mesmos, porque vos entregarão aos concílios e às sinagogas, e sereis açoitados e sereis apresentados perante presidentes e reis, por amor de mim, para lhes servir de testemunho. Mas importa que o evangelho seja primeiramente pregado entre todas as nações. Nós sabemos do sermão profético, de outros textos proféticos, Apocalipse, Daniel, que existe um plano de Deus para a história humana, e esse plano prevê um fim da história. Nós não sabemos se isso acontecerá em nossa geração, porque o texto que nós citamos fala dos princípios das dores. Mas cabe destacar que Jesus predisse que exatamente para que o evangelho seja pregado a todas as nações, muitos dos seus discípulos fiéis à grande comissão passariam por tribulações. Então esse sofrimento não é castigo pelos pecados cometidos, e sim o sofrimento resultante da obediência ao ID de Jesus. Segunda atitude que eu entendo que a gente pode aprender com tudo isso é: não julgue a sua espiritualidade baseado na sua situação pessoal. Também não julgue os outros em função das suas circunstâncias. E nós sabemos que, por mais humanos que seja julgar, a palavra de Deus nos exorta para não julgar. Por outro lado, devemos discernir o tempo presente para que a gente tenha paz em nosso coração. Nós sabemos também que parte da nossa cultura evangélica atual supervaloriza as bênçãos materiais como sinal de aprovação de Deus à fidelidade daquele crente específico. Parece que a vida de alguns são mais tranquilas e livres de tribulações, ou pelo menos parece assim para nós, porque na verdade nós nunca saberemos quais são as aflições que estão no íntimo de cada coração. Assim, é bom lembrar o que Jesus nos disse em Lucas 12, 15. Então lhes disse: cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Assim, seja na abundância ou escassez de bens materiais, ou na plena saúde ou enfermidade, isso, irmãos e irmãs, não é atestado de nossa fidelidade ou infidelidade a Deus. Nosso espírito é capaz de discernir se estamos ou não fazendo a vontade de Deus, desde que sejamos guiados pelo Espírito de Deus. Assim, num contexto global, não vamos nos precipitar em julgar aquelas nações, estados, cidades ou bairros que tenham sido mais assolados pela epidemia, onde há um número maior de vítimas dessa epidemia atual. Não saberemos nessa vida qual o propósito da permissão de Deus para tais discrepâncias. Um outro elemento que eu gostaria de trazer também à nossa consideração e a nossa parte em tudo isso. Portanto, diz em Efésios 5, 15 a 17, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Então, nosso desafio, de fato, é discernir o que devemos e o que podemos fazer, e isso fará bem para nós e para aqueles à nossa volta. No plano pessoal, se Deus lhe agraciou com abundância de recursos materiais, seja bom mordomo, fiel mordomo e contribua com liberalidade, especialmente nesses tempos. Se você foi agraciado com o dom da liderança de alguma forma,
lidere os esforços da ajuda. Seja essa ajuda de natureza um consolo a um coração que esteja aflito ou abatido, conforto aos que estão convalescentes pela enfermidade ou outras enfermidades, e aqueles que necessitam de ajuda material. Há outros que poderão exercitar o dom da oração. Todos nós podemos, mas alguns têm esse dom especial, orando pelo livramento de Deus a todos que estão na linha de frente, contribuindo para manter um mínimo de normalidade nesses tempos difíceis. Aí nós lembramos dos que trabalham nos supermercados, farmácias, dos profissionais da área de saúde, de segurança, dos agricultores, dos motoristas de caminhão, de tantos outros que trabalham naquelas atividades que são consideradas indispensáveis para esse momento e que, pelo exercício dessa atividade, correm mais riscos do que nós que estamos essencialmente em casa. Ore também pelos nossos governantes, para que suas decisões resultem na salvação de muitos e para o bem da sociedade. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça com liberalidade. O que preside com cuidado, que exercita misericórdia com alegria. Texto de Romanos 12, de 5 a 8. Concluindo a nossa fala, não teremos, irmãos, resposta a muitas das nossas indagações nessa vida e, sinceramente, pela fé eu afirmo, nós não precisamos delas. O que nós precisamos é exercitar nosso discernimento para que possamos cumprir a nossa parte na missão que Deus confiou à sua igreja, firmados na gloriosa promessa de Jesus. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Que Deus nos abençoe e eu gostaria de terminar com uma oração. Nosso Pai querido, nós te louvamos porque o Senhor tem, através de múltiplas pessoas, múltiplos servos e servas, nos alimentado pela tua palavra, nos dando discernimento dos tempos presentes, encorajamento para encarar os desafios, sejam de quais naturezas forem. Pedimos que o Senhor coloque paz aos nossos corações, no meio da turbulência, possamos enxergar e reconhecer, ó Deus, discernir a tua vontade sendo realizada neste momento sobre as nossas vidas, dos nossos familiares, da nossa comunidade de fé, assim como no nosso país. Oramos por cada irmão, cada irmã que vai assistir esta mensagem, que seja tocado pelo teu Santo Espírito e complementado de acordo com o teu querer. No nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Graça e paz, Deus.